Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Mesmo que eu regresse aqui ao Ignite, hoje venho partilhar com vocês algo relacionado com a cooperação transfronteiriça, o papel das rádios e televisões da RAI no aproximar dos dois lados da fronteira, portanto, entre o eixo aproximar entre Portugal e Espanha. Ora, diz a lenda que para escapar a alguns ataques de comboios, uma cidade russa, entretanto, se afundou num lago e, entretanto, o lago continua invisível. A rádio é também uma fábrica de utopias, lugares na imaginação, onde cada um pode, então, encontrar a sua cidade ideal. Este costumava ser o mote do antigo magazine cultural da espanhola Rádio 3. Hoje, quer a realidade do cidadão comum, quer o imaginário evocado pelos escritores ibéricos, por filósofos, acabam de ganhar forma em espaços como este, dos velhos aos novos mídia e também nas redes sociais. Entretanto, de fronteiras definidas há 8 séculos, é na RAI que Portugal e Espanha constrói visões muito próprias destes territórios de transição. E é deste encontro entre os distritos portugueses e as províncias espanholas que nasce precisamente este imenso mar de terra, feito de várias geografias físicas e humanas. Ora, do Rio Minho ao Rio Guadiana, há uma linha de 1.200 km que já não separa os dois lados. Para além das associações, estão neles hoje em dia 3 euro-regiões transfronteiriças, e os projetos de desenvolvimento apoiados pela União Europeia. Ora, da Galiza à Andaluzia, a cooperação transfronteiriça tem sido um baluarte político deste todo este interior peninsular. Se para as populações vizinhas ele faz parte do cotidiano, para o cidadão afastado da fronteira, ele materializa-se, conforme já vimos, através dos mídias. Ora, durante décadas, a televisão espanhola acabou por ser também aqui na Covilhã, em Castelo Branco, uma espécie de janela para a Europa. Com o aparecer de novos canais, entretanto mais tarde, dos dois países, esta cultura acabaria por ser um pouco mais sólida e cosmopolita, como diria no passado o Dr. Gênero Martins. Entretanto, com isto parece que ganhamos uma espécie de complexo de inferioridade. Ramalhianos disse uma vez, só concedeu uma entrevista à TV, porque era a única católica que a mãe dele via, e entretanto, do outro lado, também em Espanha havia quem ouvisse o rádio português, passo da música, e quem visse na RTP, Gabriel Cravo e Canhão, vá-se a saber porquê, não é? A televisão espanhola, entretanto, acabou por se tornar parte da identidade beirã. Ela hoje destaca-se pela diversidade de canais e hoje, inclusive, na Galiza, há quem reclame a recepção dos canais e das rádios portuguesas do outro lado da fronteira, como de resto acontece entre os países de língua alemã e de língua francesa. Entretanto, a tecnologia e os hábitos alteraram-se e hoje, apesar de todos os médias, acabam de dar cada vez menos atenção à rádio, os nossos médias nacionais, e vão remetê-la cada vez mais para o esquecimento. Estão a ver porque é que é difícil usar cabras aqui, não é? Apesar disso, entretanto, Portugal vai sobressaindo em Espanha devido aos esforços dos governos regionais, destes governos regionais e das comunidades que tentam fomentar um pouco este diálogo para ultrapassar os mitos, os preconceitos e atingir o entendimento mútuo. Há outras pontes, para além das verdadeiras, que ligam estas margens. De Espanha chegam-nos vários programas, desde a música do mundo àqueles ligados à língua e à cultura portuguesa, e hoje, sobretudo, aqui ao lado da Extremadura espanhola. Em 2002, no encontro com Rádio Sem Fronteiras, havia 2 jornalistas que achavam, tentando lá portugueses levar os mitos em torno de realidade, que se devia procurar criar uma organização de fronteira. Até hoje não vimos nada, não é? Mas, contudo, a RAI aqui ao lado tem sido mais capaz de transformar essas utopias em realidades. Eles, entretanto, hoje têm uma grande presença da língua e da cultura portuguesa nos médias, mas também postam em publicações e programas de apoio ao ensino da língua. Esta também é a região espanhola onde mais tem crescido o ensino português nos últimos anos. É aquela onde estão concentrados cerca de 70% dos alunos portugueses em toda a Espanha. E isto também tem levado um pouco ao interesse ao de alguns dialetos aqui da vizinha Extremadura. Ora, entretanto, desde há 2 anos, mais de 17 mil espanhóis já estudam português, a maioria deles, como eu já disse, aqui ao lado na Extremadura, e esta é já a segunda língua estrangeira na comunidade aqui ao lado. Entretanto, cá em Portugal já há sempre tempo de nos libertarmos do portunhol, até porque o castelhano também está a crescer muito nas escolas, onde já é aprendido por cerca de 100 mil alunos, sobretudo do ensino do primeiro ciclo e do segundo ciclo. Do que é que estamos a falar? Estamos a falar de um incentivo da procura da cultura de fronteira, uma cultura que acaba por ser, como diz um escritor, um diálogo com a incerteza. Antes tínhamos o desconhecido,
hoje temos estas novas fronteiras de entendimento que nos permitem conhecer um pouco melhor o outro lado. Dizia Miguel Torre, um outro escritor, que somos lados e filhos da mesma terra. E apesar destas tensões políticas do passado, hoje já não há razões para as populações que nunca estiveram voltadas de costas, não há razões para as novas gerações também procurarem fazer esse diálogo. Não houve antes barreiras abate-as, dizia Cristina Silva, um dos grandes defensores da cultura ibérica, e enquanto rei, é também ao fim e ao cabo esse desafio, procurarmos também outra cidade invisível, a nossa, procurá-la, construí-la e ao fim e ao cabo criar esta ponte de ligação entre estes dois lados que já não são separados por uma linha física. Eu vou terminar citando um ex-professor meu que costumava dizer, o mesmo que dizia, então, mas tu não gostavas portuguesas. É terminado, Sr. Presidente, muito obrigado.